Oi, 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 vamos dar continuidade à leitura do livro Inteligência de Talentos. Estamos no capítulo 7. Como obter o máximo dos resultados de medição? Temos que admitir, somos fãs do feedback 360 graus, principalmente quando utilizado para respaldar a melhoria de desempenho. Quando bem feito, o método fornece acesso a elogios de esforço, críticas construtivas e sugestões de melhorias que, não fosse por ele, as pessoas não receberiam. Pode ser um processo de baixo custo e de alto impacto, que agrega valor significativo aos indivíduos e às organizações. No entanto, poucas ferramentas de medição são tão propensas a provocar um suspiro cansado em nós como o 360 graus. Isto porque nenhum outro resultado de medição é tão aberto a ser profundamente desconsiderado como o feedback 360 graus. Perdemos a conta do número de vezes que vimos pessoas receberem um relatório de 360 graus, lerem uma vez e então nada. Algumas o colocam em uma gaveta e deixam para ler algum outro dia. Outros o colocam na pasta de trabalho junto com a boa intenção de ler em casa ou em um trem ou no avião, mas acabam nunca chegando a fazê-lo. Certamente, algumas pessoas efetivamente leem, releem e então tomam atitudes com base em seu relatório 360 graus. Mas sem o apoio de um processo de desenvolvimento formal, a realidade é que a maioria das pessoas não melhora o desempenho com base nos resultados de seu feedback. Não é que não sejam motivados a melhorar, é o que o ritmo e as demandas do dia a dia da vida na empresa se interpõem no caminho. Pelo fato de o feedback 360 graus ser útil apenas quando as empresas e os indivíduos efetivamente agem em função dos resultados, ele é um exemplo perfeito do calcanhar de Aquiles da medição de talentos. Assim, nesse capítulo, vamos olhar para a realidade de todos os processos de medição de talentos e analisar o que a sua empresa pode fazer para enfrentá-lo. Veremos que existem dois desafios. O primeiro é como assegurar que todos apliquem os produtos da medição, as classificações, resultados e relatórios de forma eficaz e não apenas às vezes, mas de forma consistente. O segundo é como utilizar as informações sobre os talentos que produzimos para algo mais do que apenas orientar as decisões individuais de seleção ou de desenvolvimento pessoal. Para permitir que as medições tenham seu impacto total, as organizações precisam parar de ignorar os resultados e passar a agir para enfrentar esses dois desafios. Mesmo que entre as empresas que utilizam os resultados de forma consistente, é raro encontrar uma que use os dados para algo mais do que apenas contratar, promover ou selecionar pessoas para programas de empregados com elevado potencial. No entanto, a utilização correta dos resultados representa uma enorme e importante oportunidade para as empresas assegurarem que a medição tenha um impacto nos negócios que ela pode e deve ter. Como exemplo do que queremos dizer, analisemos um pouco mais o 360 graus. Em termos de assegurar o uso consistente para ajudar o desenvolvimento pessoal, algumas coisas simples podem ser feitas. Para começar, o feedback tem de ser útil, ou seja, deve conter sugestões específicas sobre como desenvolver. Assim, o primeiro passo é explicar aos que fornecem o feedback qual é o tipo mais útil de feedback. Para tanto, não é preciso um longo curso de treinamento, mas passar instruções simples e claras repetidas vezes. Além disso, é essencial que haja um processo formal de acompanhamento do 360 graus. Por exemplo, os indivíduos podem ser convidados a discutir o relatório com seu gerente, chegar a um acordo sobre as principais ações de desenvolvimento
e depois examinar o progresso em uma data posterior. Quanto a utilizar os dados para algo mais, o primeiro passo é agrupá-los. Veja o capítulo 6. Feito isso, as empresas podem começar a analisar as tendências de avaliação para cada pergunta ou competência para verificar com que eficácia o 360 graus está funcionando. Se constatarem que as pessoas estão sempre recebendo uma classificação muito alta ou baixa em um item específico, então pode ser necessário um ajuste. Também pode ser criados grupos de controle ou benchmarking que mostram os pontos fortes e fracos na média geral da empresa, de unidades de negócio ou de equipes específicas. As classificações do feedback para funcionários com alto e baixo desempenho podem ser comparadas para identificar quais comportamentos prevêem o desempenho e quais são mais valorizados pela empresa. Podem não ser processos perfeitos, mas são fáceis de adotar e representam um diferencial em termos do valor que o feedback 360 graus oferece. Essa, porém, é apenas uma ferramenta. Como as empresas poderiam enfrentar essas questões de forma mais ampla? Em resposta a isso, vamos primeiro analisar como utilizar de forma consistente os resultados da medição de talentos, antes de explorar como utilizar os dados de formas mais amplas e como construir uma cultura de medição úteis de talento dentro de uma empresa. Resultados utilizados de forma consistente. Para que os resultados de medição sejam úteis e tenham impacto, as pessoas que aplicam esses resultados necessitam fazer duas coisas: compreendê-los e agir com base neles. Compreendendo os resultados de medição. Em alguns países, incluindo o Reino Unido, os regulamentos exigem que os fornecedores vendam testes psicométricos apenas a pessoas treinadas em sua utilização. Na África do Sul, existe até uma lei a esse respeito. Apenas psicólogos devidamente qualificados estão autorizados a utilizar esses testes. A ideia é que os psicométricos podem ser complexos e as pessoas que utilizam e interpretam os resultados devem compreender as complexidades. Trata-se de uma ideia louvável, mas a realidade é que em muitos países os resultados de medições acabam nas mãos de pessoas que não são treinadas nas complexidades técnicas do produto. Isso vale não apenas para os psicométricos, mas para todos os métodos e ferramentas de medição. Os fornecedores estão cientes disso naturalmente e por isso produzem versões do gerente dos relatórios do teste para explicar e simplificar os resultados para os usuários leigos. Permanece a questão, porém, de que os usuários finais dos resultados, gerentes de empresas, gerentes de RH e recrutadores, muitas vezes não possuem uma profunda compreensão sobre a medição e isso pode criar problemas. Avaliações e resultados podem ser mal interpretados e as decisões podem ser, portanto, equivocadas. Muitas empresas estão cientes desses riscos, mas não sabem o que fazer a esse respeito. Afinal, com programas de treinamentos com duração de 3 a 5 dias, ao custo de milhares de dólares por pessoa, não é viável treinar todos os que utilizam os resultados. Além do mais, a ampla disponibilidade de resultados previamente interpretados, como as versões do gerente dos relatórios, tirou a urgência do problema. Os relatórios parecem fornecer o suporte que os usuários finais necessitam, especialmente quando combinados com acesso a uma pessoa treinada, caso surja alguma dúvida. Assim, do ponto de vista da maioria das organizações, nenhuma ação adicional parece ser necessária. Mas essas ações são necessárias, pois persistem mal entendidos sutis, embora fundamentais, sobre a natureza dos resultados. Os resultados previamente interpretados têm ajudado, de certa forma, em termos de auxiliar os usuários finais a compreender o que significam as avaliações e pontuações específicas. No entanto, esses relatórios também acabam simplificando demais os resultados e não ajudam os gerentes a compreender questões mais amplas sobre
o que são os resultados e o que podem ou não nos dizer. Parece inofensivo, mas vimos inúmeras vezes tais questões comprometerem a forma como as empresas utilizam os resultados. Portanto, não basta não fazer nada e confiar em relatórios previamente interpretados. Para assegurar o uso apropriado, as empresas necessitam melhorar a compreensão das pessoas sobre as ferramentas que estão utilizando. A boa notícia é que a ação a respeito não precisa ser difícil ou consumir tempo. Não estamos falando de treinamentos caros e em grande escala. Na verdade, muitos dos problemas associados podem ser evitados transmitindo 3 informações básicas aos usuários finais. Pontuações mais altas nem sempre são melhores, os resultados são estimativas, não fatos, e cuidados com o excesso de simplificação dos resultados. Essas informações poderiam fazer parte de um programa de treinamento, mas podem ser pura e simplesmente regras básicas reafirmadas toda vez que os resultados forem entregues aos usuários finais. Pontuações mais altas nem sempre são melhores. Um mal-entendido comum é o de que pontuações mais altas são sempre melhores. Naturalmente, é correto pensar que as pessoas com pontuação mais alta em determinadas medições geralmente apresentam um desempenho melhor, mas a palavra-chave aqui é geralmente. Essas regras são gerais. Considere a inteligência. Sabemos que ela é o melhor fator para prever o sucesso. Mas um gênio ainda pode ficar entediado em alguns postos de trabalho e pontuações de inteligência excepcionalmente elevadas podem, às vezes, vir acompanhadas de qualidades menos desejáveis. Por exemplo, a incapacidade de transmitir ideias ou de pensar de forma mais pragmática. Do mesmo modo, pessoas com pontuações muito altas em medições de capacidade de realização podem, às vezes, se mostrar inflexíveis ou burocráticas. E ter pontuação muito elevada em sociabilidade também nem sempre é uma boa coisa, especialmente em funções que exigem maior firmeza. O problema com este mal entendido de que o mais alto é o melhor, portanto, é que os resultados podem ser mal interpretados, deixando as decisões pouco fundamentadas. Uma questão relacionada é o risco da homogeneidade. Um dos problemas com as empresas que têm uma visão clara do tipo de pessoa que querem é de que podem acabar ficando apenas com esse tipo de pessoa. Temos visto isso acontecer principalmente quando as organizações utilizam uma das ferramentas mais simples de personalidade que mede apenas 3 ou 4 dimensões. Presumindo que quanto mais melhor, essas organizações se concentram em encontrar pessoas que possuem essas poucas dimensões em abundância. Consequentemente, as empresas podem acabar com um bando de pessoas muito semelhantes. Não é difícil lidar com essas questões, mas é importante transmitir a ideia. Transmitir a ideia. A regra é simples e facilmente lembrada, mas nem sempre é melhor. Medir a adequação. A verificação do grau de adequação entre os resultados e as exigências do cargo ajuda a mudar o foco de quem tem pontuações mais altas para quem tem maior probabilidade de atender às demandas de funções específicas. A verificação deve incluir as equipes das quais os indivíduos farão parte, os gestores e stakeholders, com quem irão trabalhar e a cultura organizacional mais ampla. Para garantir que isso aconteça, peça ao RH e aos gestores diretos que classifiquem o grau de adequação entre os resultados e cada um desses elementos pode não ser muito científico, mas é rápido, fácil e muito melhor do que não fazer nada. Resultados são estimativas, não fatos. Um mal-entendido menos simples, mas igualmente comum, é que os usuários consideram fatos ou verdades os resultados das medições.
Por exemplo, um candidato a emprego pode obter uma pontuação baixa em sociabilidade em um teste de personalidade, a partir do qual um recrutador pode concluir que o indivíduo não é sociável. Parece razoável, mas não é, pois os resultados e classificação não são fatos absolutos ou verdades, são mais parecidos com estimativas. Isso porque, em parte, cada medição está aberta a imprecisões. Os avaliadores podem cometer um erro de julgamento ou os candidatos podem fingir ser algo que não são. Porém, isso também se deve, em parte, ao fato de que a forma como as pessoas se comportam varia de um dia para o outro. E quando você os avalia, não sabe se os está pegando em um bom dia ou ruim, em um dia bom ou ruim. Uma pontuação baixa em sociabilidade, por exemplo, não significa que alguém não seja sociável. Na verdade, a pontuação sugere que ele ou ela tende a não se comportar dessa maneira. Peter Saville, um dos fundadores da medição moderna, utiliza a analogia do golfe para explicar isso. Conforme relata, os golfistas possuem uma pontuação de handicap, um tipo de pontuação média que mostra o quanto são bons. Mas em um determinado dia, a pontuação que conseguem pode estar em consonância com este handicap. Podem não estar em consonância com esse handicap. Em determinado dia, eles podem pontuar muito melhor do que o seu handicap, sugere, e pontuar muito pior no dia seguinte. Os resultados de medição parecem muito com isso. As classificações e resultados que as pessoas obtêm são determinados, não é só em função do quanto elas são boas, mas também pelas circunstâncias. Consequentemente, a maneira ideal e mais exata de mostrar a capacidade não é com uma pontuação específica, mas com uma faixa de pontuação. Por exemplo, em vez de dizer que alguém tem uma pontuação de 21 em 30, seria melhor dizer que sua habilidade pode variar de 17 a 22. Evidentemente, sem testar muitas vezes, não há como as medições mostrarem essa faixa. Logo, é importante entender que as pontuações de medição não são indicadores perfeitos, são apenas estimativas. Cabe à pessoa que está lendo ou interpretando os resultados descobrir onde exatamente se encontram. Se uma pontuação está na parte superior ou inferior da faixa de alguém. Como exemplo do porquê isto é tão importante, considere um gerente de RH em uma grande multinacional com a qual trabalhamos. Além das entrevistas padrão de recrutamento, a empresa gostava de avaliar os candidatos para cargos graduados utilizando um processo de avaliação psicológica individual. Porém, tinha uma regra com a qual os candidatos com uma pontuação muito baixa em um teste de inteligência eram rejeitados. Não importava se tinha uma formação de primeira classe, um histórico de sucesso ou os conhecimentos técnicos especializados que a empresa necessitava. Se a pontuação da pessoa fosse muito baixa, a empresa ignorava todas as outras informações e rejeitava o candidato. Isto não ocorria porque esse gerente de RH havia pesquisado qual o grau de inteligência que previa um desempenho elevado. Tratava-se apenas de um ponto de corte arbitrário. Pelo fato de não compreender que as pontuações são estimativas, a empresa acabou desperdiçando mais de US$ 6.000 por avaliação psicológica individual ao rejeitar os candidatos com base apenas nessa única evidência e, sem dúvida, perdeu algumas pessoas que possivelmente eram boas. Então, o que as empresas deveriam fazer? Transmitir a ideia. Os resultados são estimativas e as pessoas possuem faixas, não pontuações. Em nossa experiência, os gerentes entendem o que queremos dizer quando utilizamos a analogia do golfe para explicar a questão. Alguns podem não gostar, pois prefeririam ter uma resposta fácil e rápida, mas entendem e a maioria prefere fazer isso e tomar boas decisões. Conferir resultados.
Se uma pessoa conclui um teste de personalidade e você tem a oportunidade de conversar sobre o resultado com ela, faça-o. Pergunte se sente que os resultados são um reflexo verdadeiro e qual o impacto da personalidade dela no trabalho. Se alguém fez um teste de inteligência, compare a pontuação com o desempenho acadêmico. E se alguém participa de uma avaliação psicológica individual ou de centro de avaliação, compare os resultados com quaisquer outras informações que você possua, tal como entrevistas, por exemplo. Cuidado com o excesso de simplificação dos resultados. Atualmente, o mercado tende a apresentar os resultados das medições e as empresas, consequentemente, tendem a vê-los de forma muito simplista. Por exemplo, um teste de personalidade típico apresenta em seu relatório final listas de várias dimensões medidas e mostra as pontuações do indivíduo. Em seguida, explica brevemente o que essas pontuações significam. Um gerente de vendas específico poderia ter uma pontuação alta em capacidade de realização baixa em sociabilidade e em torno da média nos demais. Um relatório realmente bom poderia destacar que a capacidade de realização é um fator que prevê razoavelmente o sucesso da equipe de vendas, embora ligeiramente menos eficazes para gerentes. Além disso, poderia acrescentar que ter uma sociabilidade abaixo da média em geral não é um problema para gerentes. O que esse tipo de relatório normalmente não menciona é que a combinação de alta capacidade de realização com baixa sociabilidade não é um bom sinal. Existem algumas evidências de que as outras pessoas podem ver os indivíduos com essas características como excessivamente controladoras e inflexíveis. Portanto, a interação entre os vários fatores frequentemente não é mostrada. Mesmo quando as interações são mostradas para os fatores avaliados em um único teste, elas raramente são mostradas para fatores medidos por outros testes. Estamos procurando pensar, por exemplo, em um relatório de teste de inteligência que forneça uma orientação sobre o impacto dos perfis de personalidade sobre a forma como as pessoas usam seu intelecto. De modo semelhante, os relatórios de avaliação psicológica individuais escritos por consultores para os gerentes também costumam não abordar as interações. Normalmente tem uma seção descrevendo os pontos fortes gerais do indivíduo e outra descrevendo os pontos fracos. No entanto, em geral, não descrevem a interação entre esses aspectos, como um ponto forte afeta o outro, como um ponto fraco exacerba o outro, ou como um ponto forte pode atenuar um ponto fraco. Por que a visão simplista? Bem, a capacidade dos especialistas de interpretar as interações dos fatores é limitada pelo fato de que os pesquisadores não estudam essas interações em grande profundidade. No entanto, o maior fator nessa questão é que os consultores tendem a apresentar os dados sobre talentos no formato mais simples, porque é o que as empresas aparentemente querem. Uma mensagem mais clara e o menos ambígua possível sobre o tipo e grau de talento que os indivíduos possuem. As pessoas geralmente acreditam que elas mesmas são combinações complexas de qualidades e características, mas quando se trata dos outros, muitas vezes querem um rótulo bem simples para colocá-los, o que é compreensível. Os gerentes, que geralmente são os usuários finais dos resultados de medições, já são ocupados o suficiente para ter de decifrar relatórios complexos. Porém, o contraponto aqui é que o excesso de simplificação da medição de talentos arrisca arruiná-la e comprometer seu valor potencial para as empresas. Basicamente, as pessoas são complexas e, se ignorarmos essa realidade, acabaremos inevitavelmente tomando decisões ruins sobre elas. No entanto, a complexidade e a clareza são mais incompatíveis. É perfeitamente possível fornecer mais detalhes e mais interpretações complexas, transmitindo ao mesmo tempo uma mensagem clara. Os gerentes não precisam se tornar psicólogos ou especialistas em teste.
Basta estarem cientes da complexidade e se tornarem consumidores informados. Caso contrário, correm o risco de gastar seus dólares em testes excessivamente simplificados, limitando em seu valor e inadvertivelmente enganosos. É importante ressaltar que as empresas têm o poder de mudar essa situação. Procure fazer os resultados das medições e os relatórios mostrarem algumas das complexidades. Peça aos fornecedores que os resultados previamente interpretados e os relatórios mostrem as interações entre as diferentes qualidades e aspectos das pessoas. Os fornecedores podem não conseguir fornecer todas as respostas, pois a pesquisa pode ainda não ter sido feita. Porém, ao pedir essas complexidades, tanto você quanto eles estarão pensando nessas questões. Além disso, você estará ajudando a si próprio a tomar decisões melhores e a criar pressão no mercado para que os fornecedores desenvolvam uma compreensão melhor sobre tais interações. Os 3 Cs. Os 3 Cs é um modelo simples concebido para ajudar as pessoas a interpretarem e a pensarem sobre os resultados de medição. Como o próprio nome sugere, ele se concentra nos 3 Cs de todo o resultado de medição: contextos, consequências e conselhos. Assim, sempre que nos for dito que alguém tem uma qualidade ou habilidade específica, tal como ser fortemente motivado para obter resultados, não aceitamos automaticamente como algo bom. Na verdade, perguntamos quais são os contextos, consequências e conselhos para esta qualidade. Portanto, o indivíduo pode de fato ser altamente motivado para obter resultados, mas em quais contextos isso seria mais relevante ou menos para o desempenho? Por exemplo, essa qualidade pode ser essencial para uma função de implantação na qual esteja estabelecendo um novo fluxo de negócios. No entanto, pode ser menos essencial para uma função de manutenção, onde o objetivo é mais o de manter um processo funcionando harmoniosamente do que o de atingir metas. Em seguida, vem as consequências de que maneira característica é relevante para o desempenho. De que maneira a característica é relevante para o desempenho? Em outras palavras, por que devemos nos preocupar? Como essa característica ajuda a ter um desempenho melhor? Seria diretamente permitido que a pessoa faça melhor alguma atividade? Ou indiretamente afetando outras características? Pois, por exemplo, a capacidade de ouvir e usar opiniões dos outros pode ajudar as pessoas a usarem sua inteligência para tomar decisões. Finalmente, há os conselhos que cuidados ou preocupações devem ser aconselhados sobre a motivação da pessoa. Sobre quais circunstâncias tal motivação poderia não se traduzir em um desempenho melhor? E se ele tiver uma pontuação muito baixa em sociedade? Será que não se revela excessivamente controlador e exigente ao invés de motivado? E se a confiança dele cair? Será que continuaria sendo uma pessoa motivada? Portanto, sempre que nos depararmos com resultados de medições, procuramos pelos 3 Cs. Trata-se de um modelo simples que pode representar uma grande diferença na forma como interpretamos e compreendemos os talentos das pessoas. Utilize um modelo para ajudar os gerentes a compreenderem as complexidades. Para ajudar os usuários finais a pensarem sobre algumas das complexidades dos resultados de medições, forneça um modelo simples, algo atraente e rápido para fazê-los pensar. Um que frequentemente utilizamos com as empresas é o dos 3 Cs que descrevemos na página anterior. Agindo com base nos resultados de medições, agindo com base nos resultados de medições. Ajudar os usuários finais a compreender os resultados é apenas o primeiro passo para garantir que as medições sejam utilizadas de forma consistente. Há também necessidade de os usuários agirem com eficácia com base nos resultados.
Do mesmo modo que com 360 graus, é essencial nas avaliações de desempenho assegurar que haja algum tipo de processo formal de acompanhamento para os indivíduos que não se sentem motivados a se desenvolver, isso pode não fazer muita diferença, mas para aqueles com algum grau de motivação, esse tipo de apoio pode ser essencial. Quando a medição é utilizada em processos de seleção, no entanto, pode ser complicado assegurar uma ação eficaz. O cerne da questão é o grau com que os resultados de medição influenciam as decisões de seleção. Por exemplo, quando as medições são utilizadas como parte de processo de triagem, os resultados geralmente determinam ou têm impacto direto na decisão sobre continuar com os candidatos. Em outros processos de seleção, porém, o impacto dos resultados não é tão claro. Costumamos encontrar duas situações: ou as empresas e os gerentes confiam exageradamente nos resultados, sempre seguindo sua orientação, qualquer que seja a situação, ou então são céticos quanto às medições e ignoram os resultados se não corresponderem ou confirmarem a percepção em relação aos candidatos. Um dos possíveis motivos é o excesso de confiança dos indivíduos em sua capacidade de julgamento. Muitas vezes, porém, trata-se de política e poder, com os gerentes querendo sentir que estão no controle e que cabe a eles definir quem a empresa deve contratar. Isso vale especialmente em níveis hierárquicos mais altos, onde, ironicamente, o custo de tomar uma má decisão é mais elevado. Em termos práticos, a questão fundamental é o que as empresas fazem quando o gerente de contratação discorda dos resultados das medições. O que acontece quando um gerente acha que sim e os resultados dizem não? Por um lado, deixar que os gerentes ignorem os resultados de medição pagas pela empresa parece estranho. Por essa razão, algumas organizações estabelecem a política de que essas recomendações devem ser seguidas. Uma versão mais dissimulada dessa situação ocorre quando um gestor influente acredita em determinado processo de medição e os gerentes sentem que não têm outra opção a não ser seguir os resultados. Por outro lado, não faz muito sentido tentar forçar os gerentes a contratar alguém que não querem ou em quem não acreditam. Isso raramente acaba em sucesso. Além disso, uma questão de princípios, acreditamos que as pessoas responsáveis pelas decisões devem ser aquelas que as tomam. Não importa o quanto uma medição consiga prever o sucesso, a pessoa responsável pela medição deve ser sempre aquela que toma a decisão final. É preciso ter um equilíbrio. A solução é criar um senso de responsabilidade para as decisões de contratação e para a forma como os resultados são utilizados. Transmitir expectativas claras. A empresa deve ter uma política clara e simples sobre como os resultados de medição são utilizados. Não há necessidade de ser detalhada, por exemplo. Os resultados de medições fornecem informações importantes e devem ser parte fundamental de todas as decisões de recrutamento. Entretanto, não se espera que os gerentes de contratação sigam sempre os resultados e recomendações dessas medições, pois, em última instância, são eles os responsáveis pelas decisões de contratação. Revisar as decisões de contratação. Sempre que um novo funcionário não der certo, tanto o RH quanto o gerente de contratação devem rever quais eram as informações disponíveis na época da contratação. O objetivo não é encontrar falhas, mas aprender lições que possam ajudar a evitar o surgimento da mesma situação no futuro. Acompanhar o que acontece quando os resultados e recomendações são seguidos ou ignorados. Quando os métodos de medição fornecerem uma recomendação clara de contratar ou de não contratar tal conselho e a decisão final dos gerentes quanto à contratação devem ser registrados. Esses dados podem ser monitorados a fim de analisar o impacto real de ignorar os resultados da medição,
repassando-os então à empresa. Homem versus máquina. Em 1954, o psicólogo norte-americano Paul Everett Mill deu nova vida a uma antiga discussão quando publicou um estudo em que analisava como são feitos os diagnósticos médicos. Constatou que, quando os resultados dos testes eram combinados com o diagnóstico que utilizava métodos estatísticos, o diagnóstico correto era encontrado com mais frequência do que quando os médicos se baseavam somente em seu julgamento clínico. Sua única ressalva era que os seres humanos pareciam melhores na identificação de informações incomuns, coisa que não faziam parte dos testes padronizados de diagnóstico. Mas, em geral, o julgamento mecânico superava o julgamento humano. Embora o assunto possa despertar alguma paixão, os dados concretos são de que, neste meio século, desde o trabalho de Mill, a maioria das pesquisas confirmou suas constatações. Não é que o julgamento humano possa não ser bom. Na verdade, às vezes, ele pode superar o julgamento mecânico. A questão é que o julgamento humano é pouco confiável. Às vezes é ótimo, outras vezes não é. Os algoritmos mecânicos, por sua vez, são sempre confiáveis. Eles nunca se distraem, nunca são influenciados pelo humor e nunca se apressam em uma decisão prematura. Uma conclusão a partir disso poderia ser a de que seria melhor fazer uma série de testes e em seguida lançar os resultados em um algoritmo. Entretanto, não é assim tão simples. Nas decisões de seleção, os gerentes de contratação e a forma como se sentem em relação a um candidato são partes fundamentais da equação. E como já dissemos, se as pessoas que tomam decisões é que são os responsáveis por elas, então a palavra final é delas. Para a medição ter o impacto que deve, os produtos e resultados têm de ser consistentemente utilizados de forma eficaz. Para tanto, as empresas precisam garantir que os usuários finais compreendam os resultados e ajam com base neles. As organizações podem favorecer isso com 3 atitudes. Em primeiro lugar, precisam transmitir alguns princípios claros sobre a natureza dos resultados e como eles deveriam ser utilizados. O treinamento em massa poderia ser uma boa medida, mas não é necessária. Uma boa comunicação e um modelo simples para ajudar as pessoas a pensar sobre os resultados são suficientes. Em segundo, precisam monitorar e revisar o que acontece, quem toma cada decisão e qual é o resultado. Finalmente, precisam criar um senso de responsabilidade para a utilização dos resultados da medição. A forma como os resultados são aplicados podem ser uma questão complexa e a mudança certamente não pode ser realizada da noite para o dia. Isso vale especialmente quando as organizações têm uma longa tradição de utilizar medições de determinada maneira. No entanto, alterações podem ocorrer e as soluções podem ser bastante simples. Considerando isso e o custo de não fazer nada, ficamos sempre surpresos com a quantidade de empresas que parecem ter um ponto cego nessa questão. Mas elas precisam aqui agir, porque investir em solução de medição sem assegurar que sejam adequadamente utilizadas gera o risco de comprometer a sua utilidade e valor. Utilizando os dados da medição para fazer mais. A grande maioria das empresas costuma parar por aqui. Procuram se assegurar de que os métodos de medição sejam utilizados de modo eficaz a fim de dar informações e apoiar as decisões individuais de pessoal e desenvolvimento. Costumam não dar um passo adiante no sentido de utilizar os dados para algo mais. Considerando que uma grande parte do valor potencial da medição pode vir de fazer este algo adicional, trata-se de uma enorme oportunidade perdida.
Por algo mais, queremos dizer utilizar os dados de medição para dar informações e respaldar processos, como os de integração de pessoal, gestão de talentos e treinamento. Um estudo recente constatou que menos de 20% das empresas fazem este algo mais. Uma porcentagem ainda menor faz isto com eficácia ou no volume que poderia fazer. Embora possa parecer complicado ampliar a utilização, a tendência é ser mais fácil do que assegurar que os gerentes utilizem os resultados de medições de modo eficaz. Você não precisa necessariamente do conhecimento de um especialista para tal, apenas um conforto básico com números e uma boa planilha, junto logicamente com a vontade de fazer, interligando medições com integração. Provavelmente a aplicação mais ao alcance das empresas é interligar os resultados das atividades de recrutamento com a integração dos funcionários. Pode parecer óbvio, mas surpreendentemente isso é feito com pouca frequência. De fato, um dos erros mais comuns que as empresas cometem com os novos funcionários é presumir que precisarão de pouco apoio para se integrar bem e se inteirar de tudo. Para nós, parece estranho fazer um grande esforço na identificação de pontos fortes e fracos dos candidatos e depois não utilizar essas informações para assegurar que eles tenham sucesso. Em muitas empresas, porém, a ideia de que um candidato possa precisar de apoio tende a ser vista como uma fraqueza e levanta dúvidas sobre a adequação. Portanto, o desafio aqui é, em parte, reajustar as expectativas para que a oferta de apoio seja algo comum da integração. Mesmo quando os gerentes de contratação querem oferecer apoio, a criação de um plano de desenvolvimento para novos funcionários pode ser difícil, até porque faltam informações aos gerentes sobre eles. Aqui é que entra a medição. Mesmo quando o único método que as empresas utilizam é o de entrevistas, o processo de medição pode fornecer informações fundamentais para ajudar a direcionar o apoio na integração. Isso pode ser simples, consistindo apenas em repassar as anotações das entrevistas para os gerentes, especialmente quando os entrevistadores são solicitados a sugerir qual o apoio para a integração que os candidatos podem precisar. Ou pode ser mais sofisticado com os resultados das entrevistas e de outros métodos de medição sendo fornecido para o gerente de contratação e para uma equipe de integração. Qualquer que seja o modo adotado, sua execução não é difícil. Coletar informações. Certifique-se de que o processo de seleção identifique os pontos fortes e fracos dos candidatos para que possa utilizar essas informações no apoio a novos funcionários. Isso não deve ser oneroso. Como os entrevistadores quase sempre pensam, em geral, em qual seria o grau de apoio que o candidato poderia precisar, trata-se apenas de trata-se apenas de registrar essas ideias no papel. Ter um processo de integração. Isso pode ser tão simples quanto uma reunião entre o novo funcionário e o gerente para chegar a um acordo sobre um plano de integração. Analisar o progresso. Realizar uma reunião de acompanhamento para analisar a integração do novo funcionário depois de 60 ou 90 dias. Análise estatística de talentos. Provavelmente, a maior aplicação a ser alcançada com a utilização dos dados de medição está na análise de talentos. Novamente, isso pode parecer complicado, mas trata-se apenas de utilizar os dados para fornecer informações sobre os processos de outras pessoas, tais como os de gestão de talentos e de aprendizagem e desenvolvimento de liderança.
Uma empresa global nos pediu para ajudá-la a estabelecer processos de medição para apoiar três decisões fundamentais quanto ao pessoal: o recrutamento de novos funcionários, a identificação de pessoas com alto potencial e a seleção para promoção. Os processos criados não eram complexos. Eles envolveram principalmente entrevistas apoiadas em níveis mais subalternos por métodos de triagem e em níveis mais graduados por avaliações psicológicas individuais, mas foram implantados com todos os dados sendo coletados de forma centralizada e com a utilização de um único quadro de competência para toda a empresa. Com resultados, conseguimos, com o resultado, como resultado, conseguimos utilizar esses dados simples para conseguir bem mais do que apenas respaldar as decisões de pessoal. Analisamos as classificações de competência dos novos funcionários em cada divisa da empresa. Isso nos permite fazer duas perguntas. Algumas divisões atraíram candidatos mais fortes do que outras? As qualidades de novos funcionários estavam alinhadas com o objetivo de cada unidade de negócio? Identificamos com razoável segurança que duas divisões pareciam estar atraindo candidatos de qualidade inferior. Outra unidade, cuja estratégia envolvia o rápido crescimento orgânico, estava contratando pessoas relativamente avessas ao risco. Em função dessas constatações, as três divisões conseguiram mudar suas atividades de atração e contratação. Comparamos as classificações médias das competências dos novos funcionários com as das pessoas consideradas de alto potencial. Constatamos que o novo pessoal tinha um padrão de pontos fortes e fracos incrivelmente semelhantes aos dos atuais funcionários. Isso levou a uma discussão na empresa sobre se isso não seria apenas contratar clones, o que acabou levando à mudança no processo de contratação. Aliado a isso, comparamos a classificação média, as classificações médias dos novos funcionários com as dos candidatos que não foram selecionados. Constatamos que o que mais distinguia os que não tinham sido selecionados era sua tendência à extroversão e a serem menos avessos ao risco. Isso reforçou a conclusão de que a empresa estava contratando clones. Conseguimos analisar as qualidades que distinguiam os identificados como tendo alto potencial e os que estavam sendo promovidos. Constatamos que as pessoas identificadas como de alto potencial eram geralmente melhores em termos de bom desempenho, extroversão e apresentar espírito empresarial. Em uma empresa tentando adotar um ritmo mais acelerado, mais ousado e uma abordagem mais empreendedora, esta foi uma boa constatação. Mas quando analisamos a qualidade que mais provavelmente levavam a uma promoção, encontramos algo um pouco diferente. Quando se tratava da real evolução da carreira, as pessoas que esperavam sendo escolhidas eram as que apresentavam um bom desempenho e as consideradas com bom trabalho em equipe. Apesar de todo o incentivo que a empresa procurava dar às pessoas que possuíam as qualidades que queria, os funcionários sendo promovidos às funções de liderança eram diferentes. Em razão dessas constatações, a empresa desenvolveu novos critérios para a promoção. Finalmente, analisamos os perfis de competências médios dos grupos medidos e passamos esses dados para as áreas de treinamento e formação de lideranças. Consequentemente, foram criados programas específicos de treinamento e desenvolvimento para abordar os principais pontos fracos em termos de competências de grupos específicos de funcionários. Os dados das medições permitiram, portanto, um melhor direcionamento do investimento em treinamento e desenvolvimento. Todas essas medidas foram simples, realizadas com dados simples e sem recorrer a sistemas caros. Mesmo assim, levaram a constatações importantes que acabaram ajudando a empresa a transformar em realidade sua estratégia de crescimento.
Um exemplo menos simples e com maior possibilidade de atrair manchetes sobre a utilização de dados para realizar algo mais é a análise em circuito fechado, interligar os resultados das medições com os principais dados de talentos e desempenho da empresa. Coisas como receita de vendas, pontuação de atendimento ao cliente, avaliação de desempenho, absenteísmo e até mesmo os bônus de fim de ano. Isso pode parecer assustador, mas é realmente uma questão de reunir os dados em um único lugar. Existem sistemas especializados para tal, que poderiam ajudar muito, mas uma grande planilha também consegue realizar o trabalho. Os dados podem, então, ser utilizados para identificar o impacto de cada medição sobre os diferentes resultados da empresa. Por exemplo, poderia ser constatado que determinados perfis de personalidade estão associados a seus graus menores de roubo por parte dos empregados. Consequentemente, as empresas conseguem tomar duas atitudes: ajustam e melhoram as medições que utilizam para prever certos resultados com mais exatidão. E considerando que terão melhor compreensão sobre quais medições prevêem cada resultado, as empresas poderão ajustar suas próprias práticas de contratação, visando determinados tipos de candidatos. Temos visto algumas empresas darem um passo além e interligarem 4 tipos de dados: resultados de medições, dados de talentos, medições da empresa e dados de engajamento dos funcionários. Assim, por exemplo, conseguem ver exatamente como os vários comportamentos de liderança afetam o engajamento e o desempenho. Entretanto, conforme já argumentamos, embora os sistemas inteligentes possam ser ótimos, nem sempre são necessários. Segundo foi observado em um recente relatório da McKinsey, só o fato de tornar os dados mais acessíveis para stakeholders relevantes pode gerar um tremendo valor. Nessa linha, na empresa descrita anteriormente, desenvolvemos relatórios anuais de dados de medição em termos de grupos de visão e função. A frequência dos relatórios dependeria, evidentemente, da quantidade de atividades de medição em uma empresa. Em nossa experiência, porém, o fundamental é ter uma periodicidade de relatórios que permitam novas constatações a cada relatório. É possível produzir relatórios trimestrais, mas se cada edição não trouxer novas ideias, isso pode comprometer a percepção de valor dos relatórios. Como vimos, os dados de medição podem ser usados para muito mais do que decisões individuais de pessoal e desenvolvimento. Exatamente o que dependerá de sua empresa, mas esperamos que os exemplos lhe forneçam ideias e inspiração. Originalmente, esperávamos dar muito mais exemplos, como estudo de caso mostrando as empresas que se destacam nisto. Mas quanto mais investigamos, mais percebemos que a maioria das organizações não está atualmente aproveitando os dados para fornecer este algo mais. É uma pena, porque em todos os casos trata-se de uma oportunidade perdida. Se a ascensão dos mecanismos de busca na internet não nos ensinou nada de novo, pelo menos nos ensinou que devemos coletar, interligar e utilizar os dados. A situação está mudando lentamente. Nesta nova era de grandes volumes de dados, as empresas estão tentando aproveitar todas as informações que conseguem obter para compreender melhor e aprimorar a forma como operam. A análise de talentos é uma das últimas linhas de frente deste impulso movido por dados em busca de lucros. Com a promessa de uma verdadeira inteligência de talento sendo apresentada como prêmio. No entanto, conforme observamos no início deste livro, esses sistemas tendem a não incluir os dados de medições. Esse é um ponto crítico, pois os resultados de medições representam a chave
para transformar os antigos dados administrativos de talentos em uma verdadeira inteligência de talentos. A medição traz a capacidade de não apenas conhecer os talentos e perfis de competência das pessoas, mas também de alcançar processos mais eficazes e direcionados de contratação, promoção e desenvolvimento. Também proporciona a oportunidade de utilizar esses processos para mudar e desenvolver as competências de diferentes grupos de funcionários para atender, apoiar e conduzir os objetivos da empresa. Construindo uma cultura de medição. Certamente, a construção de uma inteligência de talentos leva tempo. Algumas percepções iniciais são possíveis, mas geralmente levam um ano ou mais para que se consiga começar a ver tendências. Embora o fato de tomar medidas para assegurar que as pessoas utilizem bem os resultados possa ter um impacto imediato, geralmente são necessários alguns anos para atingir o impacto total. Talvez por esse motivo é que muitas empresas não se concentram nessas questões. O prazo parece muito longo, mas nunca é demais repetir que as empresas deveriam se concentrar nelas. A medição é inútil a menos que os resultados sejam bem utilizados e as empresas estarão extraindo somente metade do valor que a medição tem a oferecer se não fizerem algo mais com os dados. Porém, ao buscar extrair mais, pode ser alcançado um ponto de inflexão em que a compreensão e as expectativas sobre a medição mudem. As pessoas passam a entender o que podem ou não fazer com os resultados, presumem e esperam mais dos dados. É esta cultura autossustentável da medição, não apenas a logística operacional, que deve ser um objetivo fundamental da implantação dos processos de medição. Levar a medição para o participante e os resultados para o gerente é a parte fácil. Construir a cultura é o desafio. Cada uso de medição é uma oportunidade para mudar a forma como as pessoas tratam e pensam sobre ela. Alguns anos atrás, conhecemos uma empresa global de serviços financeiros que alegava ser construída com uma cultura de medição. Impressionados, exploramos mais. Descobrimos que havia de fato uma expectativa de que a medição devesse ser parte integrante das decisões de pessoal, bem como uma crença disseminada de que ela poderia agregar valor, mas não havia nenhuma tentativa real de assegurar o uso consistente, apenas um esforço limitado de usar os dados para fazer mais. Portanto, qualquer cultura de medição que pudesse existir era limitada. No entanto, ela efetivamente levantou um ponto interessante. Para algumas empresas, alcançar tal cultura parece muito distante, e só o fato de conseguir que os gerentes aceitem o uso de medições pode representar uma grande vitória. Para as empresas nessa situação, temos constatado que 3 medidas simples invariavelmente funcionam para começar a mover a empresa na direção da medição, mostrar a motivação da empresa, business case, começar pequeno, fazer direito e então expandir, e fazer as entrevistas direito. Mostrar as motivações da empresa. Às vezes, o desafio é tão fundamental como convencer os gerentes de que eles precisam de ajuda e que as medições podem fornecê-la. Outras vezes, trata-se apenas de mostrar que as medições não precisam necessariamente tornar mais lentos os processos ou levar à perda de candidatos. Qualquer que seja o problema específico, a resposta é sempre a mesma. Construa um documento atraente sobre as motivações da empresa, business case, que os altos executivos possam acolher. O lugar para começar é com os dados concretos da situação atual, coisas como taxas de insucesso e classificação média de desempenho dos novos funcionários. Claro, às vezes esses números não mostram necessidade alguma de medições. Pode acontecer de a rotatividade ser geralmente baixa e as avaliações de desempenho uniformemente elevadas.
Ou pode ser que as decisões sobre o pessoal já sejam muito boas e a empresa apenas deseje melhorá-las ainda mais. Nesse caso, há muitas evidências disponíveis sobre o impacto positivo que as medições podem ter quando bem feitas. De qualquer forma, o primeiro passo na introdução da medição é estabelecer evidências dos motivos para a empresa necessitar delas. Começar pequeno, fazer direito e depois expandir. Sempre nos perguntam quais processos de medição deveriam ser introduzidos primeiro. Nossa resposta é começar com o processo que apresente maior probabilidade de produzir maior benefício, mas começar com uma pequena experiência. Use a experiência para aprimorá-lo, ajustá-lo e fazê-lo funcionar bem, e só depois expanda para os outros lugares da empresa. O período de experiência também será uma oportunidade para avaliar o processo de desenvolver provas de seu valor, além dos altos executivos envolvidos poderem se tornar defensores do processo. Fazer as entrevistas direito. Provavelmente, o ponto de contato mais frequente dos gerentes com as medições é a entrevista de contratação. Assim, mesmo que o objetivo da empresa seja a introdução de testes psicométricos para os processos de seleção, ela precisa garantir que as entrevistas sejam feitas direito, porque qualquer impacto positivo dos testes será limitado à entrevista que o acompanha, se a entrevista que o acompanha não for bem feita. Mas também porque fazer as entrevistas direito proporciona uma oportunidade ideal para educar a empresa em geral sobre alguns dos princípios básicos das medições, coisas como o valor de ser melhor nas medições, os riscos dos vieses de classificação e os benefícios de se concentrar na adequação. Então, como as empresas podem fazer entrevistas direito? O assunto merece um livro, mas há 5 recursos principais para usar. Primeiro, comunicação com o candidato. Uma boa comunicação corresponde a uma boa experiência do candidato, do mesmo modo que com todos os outros processos de medição. Portanto, é importante que os candidatos saibam exatamente o que esperar quando vão a uma entrevista. 2. Treinamento para entrevistadores. Todos os entrevistadores devem receber informações básicas sobre o cumprimento de regras e leis, seja o fato de haver perguntas que devam fazer ou os tipos de coisas que legalmente não podem perguntar. Além do mais, o treinamento pode ajudar a assegurar que os entrevistadores façam julgamentos melhores e propiciem uma melhor experiência para o candidato. Algumas empresas optam por ensinar os entrevistadores a criar empatia e fazer tipos diferentes de perguntas. Outra moda atual é ensinar aos entrevistadores os possíveis vieses que podem ocorrer e que podem reduzir a qualidade de seus julgamentos. Ambos os tipos de treinamento podem ajudar, mas há evidências que sugerem que, se fosse para executar apenas uma parte do treinamento de entrevistadores, essa deveria ser o da utilização de exemplos de referência, fornecer aos entrevistadores exemplos de entrevistas e, em seguida, pedir que avaliem os candidatos. A ideia é que isto ajuda a criar pontos de referência em comum para a definição daquilo que é bom. Quanto a quem treinar, obviamente, quanto mais pessoas você treinar, melhor. Mas existe outra opção. Algo que temos visto algumas empresas fazerem quando os candidatos têm mais de uma entrevista é se concentrar em treinar um pequeno quadro de super entrevistadores, indivíduos que são treinados em técnicas de entrevistas em nível mais avançado do que as outras pessoas da empresa. Elas, então, procuram assegurar que todos os candidatos passem por um desses super entrevistadores. 3. Manuais de entrevista. Listas de perguntas
previamente preparadas para os entrevistadores fazerem são úteis porque fornecem um processo a seguir. Podem, assim, garantir a consistência, bem como dar aos entrevistadores sugestões de perguntas. Muitos livros afirmam que você precisa de entrevista estruturada, mas, conforme explicamos no capítulo 4, elas nem sempre representam a melhor opção. De longe, a opção preferida, especialmente em nível hierárquico médio ou superior, é a da entrevista semi-estruturada. Ela oferece aos gerentes que estão entrevistando uma oportunidade para criar empatia e dar aos candidatos uma experiência muito melhor. Resultados das entrevistas. Os resultados típicos das entrevistas são comentários. Esse é o 4, gente. Os resultados típicos das entrevistas são comentários e avaliações. Sabemos de algumas empresas que não há nenhum resultado de entrevista, não há anotações, comentários formais ou avaliações. Também sabemos de outras empresas que exigem anotações detalhadas e uma página ou duas de comentários e avaliações a serem feitos depois. Em nossa experiência, uma prática entre esses dois extremos funciona melhor. Algumas avaliações precisam ser feitas e alguns breves comentários podem ser úteis para o gerente de contratação ou de RH, mas devem ser mantidos em nível mínimo. Os gerentes são pessoas ocupadas e apenas as informações que serão posteriormente utilizadas é que devem ser registradas. 5. Responsabilização. Finalmente, as empresas precisam assegurar que os entrevistadores se sintam responsáveis por seus julgamentos. O outro lado desta mesma moeda é que os bons entrevistadores devem ser elogiados e recompensados. Entrevistar é uma habilidade valiosa para as empresas e devem ser tratadas como tal. Uma observação final sobre a entrevista é que as empresas também têm a opção de comprar uma solução pronta, como um sistema de entrevistas. Este sistema combina manuais de entrevista e treinamento sobre como conduzir entrevistas. Alguns dos manuais de entrevistas definiram estruturas, outros são flexíveis e podem ser adaptados. Eles são atraentes porque parecem fornecer uma via rápida para melhorar as entrevistas e alguns deles são realmente bons. No entanto, também são soluções de curto prazo e, em nossa experiência, geralmente muito caros, considerando aquilo que oferecem, principalmente aqueles que exigem que todos os usuários recebam certificados. Costuma ser mais barato e melhor utilizar consultores independentes para desenvolver seu próprio manual de entrevista e fornecer treinamento. Certamente não há necessidade de se vincular ao uso de sistemas inflexíveis que exigem que os entrevistadores recebam certificados de conclusão. Portanto, se estiver pensando seriamente em entrevistas, desenvolva sua própria. Ela pode ser tão eficaz quanto qualquer sistema de prateleira de entrevistas e estará mais adaptada e será consideravelmente mais barata. Espalhando o conhecimento. Portanto, a utilização eficaz dos resultados e dados de medição está vinculada à construção de uma cultura de medição. Trata-se de mudar as percepções da empresa, em geral, sobre o que são as medições e o que elas podem fazer. A esse respeito, o conhecimento sobre medições deve ser distribuído por toda a empresa, em vez de ficar com alguns poucos indivíduos. Não estamos querendo dizer com isso que todo mundo precisa ser um especialista treinado, e sim que os usuários finais da empresa de métodos de medição devem ser consumidores informados e eficazes. Naturalmente, alguns conhecimentos especializados ainda serão necessários, sejam eles de especialistas internos, consultores externos ou fornecedores. Este é o assunto que abordaremos no próximo capítulo, como as organizações podem encontrar o conhecimento que necessitam para implantar e utilizar métodos de medição. Estudo de caso.
padronizando entrevistas em uma empresa global descentralizada. A melhoria dos processos de medição nem sempre precisa ser cara ou envolver tecnologias complexas. Alguns anos atrás, trabalhamos com uma grande empresa global do setor de energia, ajudando a desenvolver suas práticas de medição. Um dos problemas que rapidamente descobrimos foi que a forma como as entrevistas eram feitas variava consideravelmente por toda a empresa. Para garantir que as entrevistas fossem consistentemente eficazes, quisemos introduzir um processo uniforme, uma maneira padronizada de conduzi-las. No entanto, a empresa era muito descentralizada, com uma cultura em que cada unidade de negócio realizava seu próprio processo. Além disso, rapidamente ficou claro que não havia orçamento para treinar entrevistadores. Conversando com o pessoal da RH e com os gerentes operacionais, descobrimos que quase todo mundo parecia ter dificuldade com as perguntas a serem feitas nas entrevistas. Para enfrentar isso, desenvolvemos um novo processo de entrevista. No centro desse processo estava um único roteiro de entrevista que poderia ser usado para todas as entrevistas de pessoal não técnico em todos os níveis hierárquicos da empresa. Criado em uma planilha eletrônica Excel da Microsoft, apresentava aos usuários um formulário simples. Nesse formulário, era preciso fornecer apenas 4 tipos de informação. O país em que ficava o cargo. 2, o nível hierárquico do cargo da empresa. 3, se o cargo era de gestão de pessoas ou de colaboração individual. 4, quais os 4 competências de um total de 16 que eram mais fundamentais para o sucesso no cargo. Os usuários, então, apertavam o botão de imprimir e aparecia um roteiro de entrevista. O roteiro tinha uma estrutura padronizada com instruções de como conduzir a entrevista. Fornecia sugestões de perguntas introdutórias para criar empatia com o candidato e listava as perguntas que tinham de ser feitas legalmente. Em seguida, para cada uma das 4 competências selecionadas, o roteiro de entrevista sugeria 5 perguntas com o usuário sendo aconselhados a selecionar apenas 2 ou 3. Cada pergunta era acompanhada por sugestão de perguntas complementares e indicadores de comportamento, sugestões sobre o que poderia ser uma resposta boa ou ruim para orientar a avaliação das competências. Finalmente, havia espaço para anotações e um formulário pedindo que fossem feitas determinadas avaliações e comentários. No total, eram 480 perguntas principais, com muitas mais complementares e um número semelhante de indicadores de comportamento. Isto pode parecer complicado e caro, mas não é. Para desenvolvê-lo, pedimos inicialmente que um fornecedor fornecesse uma lista de perguntas e indicadores de comportamento. Como o fornecedor já tinha essa lista para seus próprios quadros de competências genérica, não foi difícil prepará-las. Só foi preciso equiparar as competências do quadro da empresa com as do fornecedor. Em seguida, pedimos a um segundo fornecedor que verificasse e acrescentasse à lista. Por fim, analisamos nós mesmos a lista antes de pedir a um especialista em Excel que preparasse uma planilha que contivesse todas as informações. Tudo somando custou menos de $12 mil. O sistema teve sucesso porque tornou a vida mais fácil para as pessoas, de modo que a empresa quis utilizá-lo. O roteiro era simples e fácil de usar. O formato em Excel permitiu que fosse utilizado em qualquer lugar do mundo. E a estrutura padronizada significou que um processo de entrevista mais ou menos uniforme fosse adotado por toda a empresa. Evidentemente, não resolveu todos os problemas, ainda faltava treinamento. Porém, foi um bom começo e nos angariou a boa vontade e a credibilidade que precisávamos junto aos gerentes operacionais para conseguir fazer mais a fim de melhorar as entrevistas. Organizamos muitas iniciativas naquela empresa para desenvolver seus processos de medição.
algumas bastante caras e técnicas, mas em retrospecto, foi essa ferramenta simples que provavelmente causou o maior impacto, pois alcançou praticamente todos os gerentes da empresa. Final do capítulo 7.